Prezado irmão, prezado telespectador, também você que é internauta, eu quero aqui mais uma vez convidá-la para refletir no texto base do ano vocacional, terceiro ano vocacional no Brasil, sobre vocação. E o tema que a gente está no momento desenvolvendo dentro do texto base, o tema é este: vocação é graça. Entendeu? Vocação é graça. O que significa então esse vocação é graça? Dentro disso aí a gente diz que a vocação depende de ouvir a voz do Senhor, Deus que chama. A vocação é graça que une chamado e resposta. Talvez que a gente veja aqui vocação, graça e missão. Depois Jesus chama pelo nome e refaz a nossa história, diz lá o texto base. Uma outra questão: como ouvir a voz se vivemos na autorreferencialidade? Nós falamos isso no programa passado. Depois dissemos também que a oração é a oração que abre o ouvido e aquece o coração de quem é chamado. E hoje a gente quer refletir: a voz de Jesus ressoa no povo, ressoa na juventude, ressoa em cada um de nós. Você que está me acompanhando nesse momento, certamente ouviu esta voz de Deus. Como é que Deus nos chama? O chamado é caminho de superação daquilo que já falamos no programa passado, da autorreferencialidade. A autorreferencialidade, quer dizer, parece que a referência é minha, é a mim, o eu, aquilo que nós chamamos hoje de individualismo. Mas, na verdade, a referência é Deus que chama. A palavra é história de vida. E isso supera o fechamento e todo tipo de omissão. Então, a palavra de Deus é a grande referência. Quando a gente fala que a referência é Deus, é Cristo, mas na verdade a referência é a palavra que nos atrai, palavra que sensibiliza o coração. É ouvir então apelos à conversão, ouvir apelos ao serviço, à fraternidade. Vocação é isto: viver a dimensão da fraternidade, a dimensão do ser comunidade, a dimensão do serviço, a dimensão da fraternidade. E a pessoa seguir uma vocação e deixar-se interpelar pela vida. Toda vocação tem que defender a vida. Se a gente olha para a vocação do padre, vocação do diácono, do bispo, do leigo, não é, do esposo, da esposa, quer dizer, são todas vocações. Agora, todas elas devem estar voltadas no seu serviço para construir a vida. E no meio do trigo e do joio, porque nós estamos numa cultura que tem coisas boas, coisas ruins, nós vamos atuar numa ação que vem da graça de Deus. Aquela expressão que a gente fala assim: Deus escolhe as pessoas, os escolhidos não estão preparados, mas Deus depois prepara aquele que foi escolhido. É um pouco dentro desse contexto, quer dizer, a graça de Deus atua na vida daquele que deu a resposta ao chamado de Deus. Então, vocação como graça no meio, por exemplo, da juventude, para construir o bem. Principalmente o jovem que está naquele momento da sua escolha vocacional, quando ele sente o chamado de Deus, ele precisa ter consciência que Deus dá a graça para ele cumprir aquilo que é exigido na sua vocação. Pois é, Jesus chama para permanecer com Ele. Todo chamado tem que nos levar ao encontro pessoal com Cristo. Toda vocação é dom e graça. Tudo dentro da gratuidade de Deus. Olha bem, a gratuidade de Deus. Quando a gente fala que é dom, significa que foi dado de graça. Isto é fundamental para a gente saber entender, não é, o sentido do chamado. Jesus aparece como mestre, aquele que ensina
e chama para Ele. Olha bem o que é a vocação. Se a gente diz que a vocação parte lá do coração, do interior da pessoa, não é uma questão simplesmente que vem de fora, que me atinge. É claro que a gente, às vezes, vê um bom testemunho, não é? Alguém que faz alguma coisa que motiva a gente, né? Às vezes a criança fala assim, eu gostaria de ser como aquele padre que faz aquela homilia, que celebra com as roupas bonitas, etc. Quer dizer, são coisas de fora. O mais importante é o que vem de dentro, que nos leva ao encontro com Jesus Cristo. Jesus é mestre diferente dos rabis antigos, cujos seguidores eram seus escravos. A vocação não é escravizar ninguém. Ele ensina com autoridade e não como faziam os mestres fariseus, aqueles que eram falsos. Então, a vocação, o chamado de Deus, é um chamado com autenticidade, com responsabilidade. Não tira, vamos dizer assim, não tinha Jesus. Qual a identidade de Jesus? Aquele que chama. É aquele que não tinha casa, não tinha sinagoga para pregar, pois era itinerante. A vocação é um pouco isto, a gente ser um pouco mais itinerante. A centralidade de toda a pregação de Jesus era o reino de Deus. Então, vocação para construir o reino na terra, para conseguir o reino no céu. Então, ele chamava as pessoas para segui-lo no testemunho de vida. E aqui eu encerro o programa dizendo que a grande realidade da vocação é viver o testemunho, eu diria assim, um testemunho coerente, testemunho de santidade, de respeito e de construir o reino. Muito bem, no próximo programa a gente vai continuar refletindo sobre isto. Por isso a gente conta com você. E lhe desejo também as bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.